Aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar, sem frescura, sem auê, sem oba-oba. Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação muito importante a você, concurseiro, a você vestibulando, a você que gosta de usar a língua portuguesa genuína. Informação acerca de pontuação. Agora, no ano de 2019, agora não, né? Porque já foi há algum tempo, esta questão caiu na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tipo concurso, tipo vestibular. Quer dizer, uma questão que cai num concurso pode cair num vestibular parecido, evidentemente, e vice-versa. Há alguns concurseiros que estudam de maneira inadequada. Ah, não quero saber de vestibular, professor, eu sou concurseiro. Sim, mas uma questão de vestibular pode cair uma parecida num concurso e vice-versa. O cuidado que você tem que tomar é que muitas vezes em concurso o que acontece? A banca examinadora escolhe o livro de Evanildo Bechara, e aí o que vale é o que o Bechara fala. Outras escolhem Domingos Pascoal Segala, e o que vale é o que o Segala fala. O importante então é você saber o que a banca examinadora tem em mente. Agora, não há como fugir da língua portuguesa. Então, o teste que caiu na EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, em 2019, trata do uso de vírgula. Estamos e ficaremos algum tempo trabalhando com pontuação, porque é muita informação acerca de pontuação. Não dá só para brincar de pontuação, não. Tá? Existe uma regra que diz o seguinte, aliás, a regra básica quanto à pontuação é a seguinte. Aliás, antes, eu brincava muito em sala de aula, eu dizia para os alunos, quando nós iríamos estudar pontuação, eu dizia aos alunos assim, bom, gente, agora nós vamos começar a estudar uma matéria que não existe. Pois é. Esses dias mesmo, uma pessoa mandou uma mensagem no meu grupo de WhatsApp pedindo, professor, rapidinho, resuma a pontuação. E a resposta é, não há resumo, porque não existe a matéria chamada pontuação. O que existe é o seguinte, por exemplo, usos da vírgula. Sujeito, verbo, complemento. Que isso tem a ver com pontuação? Aí você diz, professor, nada? Lógico que tem. Porque pontuação, na verdade, é análise sintática. Você tem de saber análise sintática para saber pontuar um texto. Você tem de saber o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, aposto, vocativo, adjunta de nominal, complemento nominal, oração subordinada, oração coordenada, oração desenvolvida, oração reduzida. Tudo isso é importante. É a análise sintática que você tem de conhecer. Então, o que ocorre é o seguinte. Você tem de analisar as frases sempre a partir do verbo. Então, primeiro vamos, cá está o verbo, agora devem ser verbo. Na minha adolescência você seria verbo. Na adolescência me torturaria, mas sou. Inutilmente tento converter em menina. Tudo começa pelo verbo. Aí você vai perguntar ao verbo quem é o sujeito, utilizando a pergunta que é que ou quem é que. Fazendo esta pergunta, você encontra o sujeito. Primeiro, vamos lá embaixo. Vamos, sujeito, quem é que vai? Resposta, nós vamos lá embaixo. Devem ser 3 horas da tarde, e aí você tem de conhecer, evidentemente, em toda a profundidade os tipos de sujeito. Quando o verbo ser indicar horas, ele não tem sujeito. É um verbo impessoal e deve concordar com o numeral. Devem ser uma locução verbal, 3 está no plural, tem de ficar no plural. Sempre que o verbo ser indicar hora exata, deve concordar com o numeral. É 1 hora, são 2 horas. Então o verbo ser vai ficar no singular sempre que for
meia-noite, 1 hora, 0 hora, meio-dia. No restante, evidentemente, no plural. Na minha adolescência, você seria o verbo. Quem é que seria? Você, sujeito do verbo. Na adolescência, me torturaria. Quem é que se torturaria? Eu, sujeito oculto. Inutilmente tento convertê-la. Quem é que tenta? Eu, novamente, sujeito oculto. E aí a regra diz que jamais haverá vírgula entre sujeito e verbo. Então, sempre que você fizer a pergunta que é que ou quem é que, a resposta não pode estar isolada por vírgula, a não ser que haja um elemento entre vírgulas entre o sujeito e o verbo. Uma vírgula só, não. Mas pode aparecer um elemento entre vírgulas, como por exemplo, aqui. Na minha adolescência, você seria uma tortura. O que eu poderia colocar aqui? Por exemplo, eu poderia colocar você no início. Você, na minha adolescência, seria uma tortura. Esse na minha adolescência poderia vir entre vírgulas, porque está entre o sujeito e o verbo. Mas uma vírgula só aqui, não. Por exemplo, seria errado colocar você, vírgula. Na minha adolescência seria uma tortura. Não, porque haveria uma vírgula só entre o sujeito e o verbo. Por isso o aposto é isolado por vírgula. Você, o aposto e o vocativo. Vamos colocar os dois ao mesmo tempo. Você, caro estudante, deve estudar aprofundadamente. Quem é que deve estudar aprofundadamente? Você. Caro estudante é vocativo, tem que haver duas vírgulas. Vocativo é aquele que invoca aquilo que chama a alguém. Chama alguém. Opa, coloquei um a mais aí. Perfeito? O verbo tem o complemento. Quando o verbo indicar ação, pode haver um complemento sem preposição. Por exemplo, quem compra, compra algo. Eu comprei um automóvel. Verbo e complemento. Ou pode haver um complemento com preposição. Eu gosto de arroz e feijão. Complemento. Ou pode haver dois complementos, um com preposição e outro sem. Vou enviar uma carta ao meu amigo. Dois complementos. E aqui, só para deixarmos um pouquinho mais abrangente, pode haver o verbo que indica qualidade, que é o chamado verbo de ligação ou o verbo copulativo. Eu sou feliz. O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. E aí a regra diz que não pode haver vírgula entre o verbo e o complemento e, mais uma vez, pode aparecer um elemento entre vírgulas entre o verbo e o complemento. Então, a regra básica, pontuação, não há vírgula entre sujeito e verbo, não há vírgula entre verbo e complemento. E aí, você pode somar a oração, o que nós chamamos de elementos circunstanciais. Você pode acrescentar uma circunstância que será chamada na análise sintática, na sintaxe de adjunto adverbial. Qual a diferença? Professor, qual a diferença entre advérbio e adjunto adverbial? Advérbio é uma classe de palavras. Como substantivo é uma classe de palavras, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e artigo. Existem 7 tipos de advérbios, que são as palavras, ou 2 palavras, por exemplo, uma locução, são as palavras que indicam afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, modo e lugar. Hoje eu vou tomar café. Hoje é uma palavra que indica tempo, portanto é um advérbio. Adjunto adverbial é a mesma coisa, só que dentro da análise sintática. Sujeito pode ser representado por um substantivo, pode ser representado por um pronome, como aconteceu com você. Complemento pode ser representado por um substantivo, por um pronome.
circunstância adjunta adverbial pode ser representado por um advérbio, hoje, ou por uma locução adverbial, à noite. Noite é substantivo e funciona como adjunta adverbial de tempo. E aí o que acontece é o seguinte, deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Colocar o verdinho aqui, ó. Quer um verdinho? O adjunto adverbial, quando estiver após sujeito, verbo e complemento, não tem vírgula. Nós estudaremos análise sintática futuramente, sem vírgula. Se a circunstância vier antes do sujeito, vírgula, se for longa. Se for uma circunstância breve, perdão, se for uma circunstância breve, a vírgula é opcional. E aí sempre tem um aluno que pergunta, sempre há o aluno que pergunta assim, professor, o que é breve? Uma palavra, duas, três, quatro, cinco? O que não é muito longo. Por exemplo, um adjunto adverbial de tempo. Na época em que eu morava em Paraquipicuíba com os meus familiares e alguns agregados em minha casa, olha o tamanho do adjunto adverbial. Aí eu vou colocar vírgula. Agora, se eu diminuir o adjunto adverbial, um tamanho racional, na época em que eu morava em Carapicuíba, aí é um adjunto adverbial breve, a vírgula passa a ser opcional. O mesmo acontece entre o sujeito e o verbo, se for adjunto adverbial longo entre vírgulas, se não o for a vírgula opcional. O mesmo acontece entre o verbo e o complemento. E se houver várias circunstâncias, pode escrever aqui embaixo que dá para ver? Se houver várias circunstâncias, uma do lado da outra, a primeira sem vírgula, entre a primeira e a segunda com vírgula, entre a segunda e a terceira com vírgula, entre a terceira e a última, aí se usa a conjunção e estudaremos isso posteriormente. E é exatamente isso que foi cobrado na Escola de Formação dos Oficiais da Marinha Mercante. Circunstâncias. Existem aproximadamente 25 circunstâncias. As 7 do advérbio, afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, modo, lugar, mais companhia, comparação, concessão, condição, conformidade, preço, meio, matéria. Bom, são mais ou menos 25. Circunstâncias. As mais comuns que nós usamos no dia a dia, tempo, modo, lugar, causa, são as mais comuns. Primeiro vamos lá. E aí lógico, né? O que eles perguntaram aqui? Eles perguntaram, não é possível acrescentar vírgula onde? Então, primeiro vamos lá embaixo. Primeiro, originalmente, é um numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Neste caso, o numeral está usado no lugar do advérbio. É uma mudança de classe gramatical, a que nós chamamos de derivação imprópria. Há uma propaganda muito antiga no Brasil, nem sei se ainda essa propaganda é usada, mas eu acredito que sim. Uma cerveja em que o cidadão diz que ela desce redondo. A cerveja, desce redondo. Não teria que ser ela desce redonda? Não, porque não é a qualidade da cerveja, e sim o modo como ela desce. É adjunto adverbial de modo, o adjetivo se transformou em advérbio. O mesmo acontece com o numeral primeiro. Primeiramente, vamos lá embaixo. Antes de qualquer coisa, vamos lá embaixo. O primeiro, então, indica tempo. É um adjunto adverbial de tempo que está no início do período, portanto, a vírgula pode ser usada, porque é breve. Se é breve, pode ser usada. E o concurso perguntou onde não é possível acrescentar vírgula. Aqui é possível, porque há uma adjunta adverbial de tempo curto, breve, no início da frase. Então, não é a letra A. Agora devem ser 3 horas da tarde. Quando
tempo, adjunta adverbial de tempo novamente com o advérbio agora, é breve, pode haver a vírgula também, não é a resposta. Na minha adolescência, você seria uma tortura. Quando? Na minha adolescência, adjunta adverbial de tempo breve também, pode haver vírgula, não é a letra C. Eu disse pode, ou seja, nas 3 frases por enquanto, tanto faz colocar a vírgula ou não. Primeiro vamos lá embaixo, sem vírgula. Primeiro, vamos lá embaixo, com vírgula. Agora devem ser 3 horas da tarde, sem vírgula. Agora devem ser 3 horas da tarde, com vírgula. Na minha adolescência, você seria uma tortura, sem vírgula. Na minha adolescência, você seria uma tortura, com vírgula. A pausa indicada pela vírgula. Na adolescência, me torturaria. Quando eu me torturaria? Na adolescência, novamente adjunta adverbial de tempo reduzido, breve, pode haver vírgula. E algo um pouco mais aprofundado? Quando houver ponto e vírgula, quando houver ponto final e a oração seguinte se iniciar por uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ou conclusiva, logo, portanto, por conseguinte, a vírgula também pode ser usada. Não é obrigatória, pode ser usada. Inutilmente tento convertê-la em menina. Como eu tento, é inútil. Inutilmente, adjunta adverbial de modo breve, portanto, pode haver a vírgula. Ué, todos? Em todos pode haver a vírgula? Tá errado isso, né, professor? Tá não. Sabe por que não? Porque se eu colocar a vírgula aqui não haverá problema algum, se eu colocar a vírgula aqui não haverá problema algum, se eu colocar a vírgula aqui não haverá problema algum, se eu colocar a vírgula aqui, haverá o pronome oblíquo átono após vírgula, ou seja, está no início de frase, o adjunto adverbial está intercalado não, está no lugar não original dele. Qual é o lugar original dele? Após a estrutura de sujeito, verbo, complemento. O lugar original de um adjunto adverbial sempre é depois do verbo. Portanto, vamos lá embaixo primeiro. Devem ser 3 horas da tarde agora. Você seria uma tortura na minha adolescência. Me torturaria na adolescência. Aí que está o problema. Não se deve iniciar frase com pronome oblíquo átono. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes não podem dar início à frase. Quando o adjunto adverbial vem para o começo da frase, aí beleza. Aí não há problema. Só que se eu colocar a vírgula, eu tenho o início com pronome oblíquo átono. Portanto, a vírgula não pode ser usada. Na adolescência, sem vírgula. Na adolescência, me torturaria. Se colocar a vírgula, o pronome tem de vir para o meio do verbo mesóclise. Na adolescência, vírgula. Torturar-me-ia e não me torturaria. Portanto, a resposta é letra D de Dilson Catarino. Cá estou à sua disposição.